Nós vamos entrar aqui nesse item, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, aliança da ciência e da religião. Essa é a proposição que Kardec nos faz para que entendamos que até o advento da doutrina espírita não era assim. Até a vinda da doutrina espírita existia um hiato, uma separação entre religião e entre ciência. E ele vai propor essa aliança, baseada em quê? Então vamos entender que no século XV ocorreu um movimento humanista. O que era o movimento humanista? Era um movimento em que o homem é a medida de todas as coisas. O homem agora é o antropocentrismo, o homem é o centro do universo, e não mais o teocentrismo. Não mais aceita-se o dogmatismo. O que é o dogmatismo? São verdades que não podem ser contestadas. A Igreja Católica tem até hoje 44 dogmas principais. 44 dogmas a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito do corpo, a respeito do mundo espiritual, enfim. Dogmas que não podem ser contestadas, verdades absolutas. E a ciência não podia aceitar isto. Não podia porque existia, além de algo incongruente com a razão, com o bom senso, não existia uma postura adequada. Então imaginemos como era a vida à época nossa, ligada à Igreja Católica à época. Era o seguinte, o celibatário, a pessoa era obrigada a ser celibatária, mas não vivia. Se aproveitava das vicissitudes e das dificuldades alheias. No confessionário sabia-se a vida das pessoas e se aproveitava-se disso. A igreja pontuava o quê? Desapego, e era a instituição mais rica à época. Como hoje, é uma das mais ricas ainda. Então foram erros, falta de exemplos, falta de lógica, falta de vivência. E aí, isso fez com que houvesse uma refutação e falta de explicações. Então ocorreu uma refutação a esse movimento dogmático. Então por isso é que surge agora o humanismo. E na sequência vai surgir o racionalismo com René Descartes. Nesse livro aqui, Discurso do Método, ele vai explicar como é que nós temos que buscar a verdade. O que significa a verdade? Então ele vai refutar totalmente esse dogmatismo. E ele vai fazer da seguinte forma: a dúvida, ela é hiperbólica, ou seja, a única certeza que nós temos que ter é da dúvida. Não existe verdade absoluta. Não existe nada que não possa ser refutado. Ainda que existam ideias indubitáveis, ele vai dizer que nós não podemos, para ter essa certeza, acreditar nos sentidos. Como é que nós vamos formular uma ideia? Nós não podemos acreditar nos sentidos. Os sentidos nos enganam. Os sentidos fazem com que a gente fique apegado, fique limitado, fique contextualizado naquela situação. Então, os sentidos obscurecem a nossa razão. Romper com as tradições, ou seja, as tradições não trazem verdades absolutas e plenas. Precisam ser contestadas, precisam ser reavaliadas. E acreditar na razão. Como é que ele vai fazer isto? Então ele fala que existem 3 tipos de ideia: ideias inatas, ideias adventícias e ideias imaginativas. Ideias inatas, a pessoa tem aquela ideia com ele. Uma ideia adventícia ele recebe por uma formação, por uma convivência. E imaginativas ele faz agora concatenações. Por exemplo, ele não sabe se está certo ou está errado a existência de um unicórnio. O que é um unicórnio? É um cavalo com chifres. Ele não conhece o cavalo com chifre, mas ele sabe que existe cavalo e sabe que existe chifre. Então ele faz uma concatenação. E aí ele vai ver se isso é real. Vamos ver de que forma. Ele vai fazer aqui o método cartesiano, o filtro da dúvida. Tudo precisa passar pela dúvida. Uma ideia indubitável, ela é aceita. Uma ideia que não é indubitável, ou seja, não tem dúvidas, como é que nós vamos fazer? Passamos pelo funil da dúvida.
Vamos agora avaliar a partir de questionamentos, a partir de ideações, a partir de uma série de racionalizações, se isso é real ou não. Então tem que ter o filtro da dúvida. Nós não podemos aceitar nenhuma verdade, a não ser contestando ela. E aí nós vamos dividir, ou essa verdade é dividida em situações, para que a gente possa, a partir daí, agrupá-las. São simples ou são complexas? E façamos-nos, na sequência, uma revisão desta verdade. Recapitulemos se ela atendem o bom senso, se ela é verdadeira. Então ele cria um método esse que vai ser um método científico, que as pessoas precisam ter dúvidas. Então, o que estava sendo colocado em xeque era a religião. A religião não estava sendo aceita. A religião não atendia aos reclamos do homem inteligente. E aí nós vemos que foi condecorada a deusa Razão, no ano de 1793, a bailarina Condé, na igreja de Notre Dame. Por quê? Porque eles se opuseram a essa religião que não atendia à mente humana, que não tinha exemplos condizentes com aquilo que pregava, que não era verdadeira naquilo que ela vivenciava. Então, foi colocada de lado a razão. É nesse contexto que surge uma outra filosofia de nome positivismo, que vai fazer o quê com Augusto Comte? Ele vai dizer o seguinte: só podemos aceitar a verdade quando ela passar pela razão, quando ela passar pela ciência. E ele faz uma recapitulação histórica. Então ele fala o seguinte: nos primórdios ocorreu a era teológica, a religião a partir de, diz ele, de superstições, de ideações, de animismos, respondeu àqueles reclamos. Com a vinda da filosofia, nós temos uma era metafísica. Isso Augusto Comte colocando. E ele fala que chegará um momento em que a ciência vai trazer a era positiva. A ciência vai responder a todas as questões humanas. Tudo passará pelo tecnicismo. Então, essa é a proposição. É nesse contexto que surge a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela surge com qual objetivo? É uma invasão organizada, é uma invasão que mostra a nós que existia uma preocupação da espiritualidade em mostrar veracidade. E olha Kardec falando: o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas, se novas verdades lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará neste ponto. Se a ciência nos mostrar um erro, nós vamos mudar aquele conceito. É essa postura que nós temos que ter. Temos que confrontar a razão, confrontar a nossa convicção com a razão, com o bom senso. Se não estiver com a razão e com o bom senso, que nós não acreditemos. Então, essa é a postura que Kardec nos fala. E ele vai falar o seguinte: a ciência estuda as leis do princípio material. E o espiritismo estuda as leis do princípio espiritual. Essas são verdades. Então, veja bem, começaram com as mesas girantes, posteriormente começaram a ocorrer comunicações. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que no ano de 1869, uma sociedade dialética de Londres passa a se reunir para confrontar isso, para avaliar. Posteriormente, em 82, funda-se a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, aonde estão os homens mais renomados à época. William Crookes, William James e vários outros. E aí o que eles vão fazer? Eles vão estudar as médiuns. Florence Cook, uma médium, foi estudada por William Crookes. William Crookes avaliou a ela, avaliou o espírito de Kate King que se materializava, pesou o espírito, pesou a médium, pôs a médium em um local separado, fez com que ela fosse visualizada integralmente a todo instante. E aí o espírito se materializava, ele analisava, perguntava, via uma semelhança, mas viu que eram seres diferentes. E ele, no livro Fatos Espíritas, fala: a doutrina espírita está cientificamente comprovada. O que método que ele usou aqui? É Sociedade de Pesquisas
psíquicas ainda existem no mundo. Ele usou o método qualitativo. Usou aquilo que existia e passou a avaliar médiums. Aí surge o médium sendo testado, desta forma o médium era colocado numa gaiola, era avaliado por um observador, era colocado um roupão para que ele ficasse com luva de boxe amarrado. Era dessa forma a pesquisa. Via-se o peso dele. E aí depois surge a metapsíquica com Charles Richer na França. Aqui ele vai usar de um método quantitativo, ou seja, ele vai analisar, colocar, mudar nomes, não é mais médium psicógrafo, ele vai dar um nome próprio, e ele vai fazer o seguinte, experiências baseadas na repetição, baseada em porcentagem, baseada então na continuidade, na frequência daquele acontecimento. É isso que ele vai fazer. Com qual objetivo? Com um objetivo de achar que tudo está restrito ao ser humano, ao âmbito material. Tudo é uma capacidade humana, segundo Charles Richer. Ele tinha plena convicção? Não. Ele se correspondia com Ernesto Bozano e teve muitas dúvidas. Quando ele está prestes a desencarnar, ele lança o livro A Grande Esperança, em que ele acha que efetivamente aquilo que sempre disseram a ele era verdadeiro. A existência de espíritos, do mundo espiritual e das comunicações. E aí nós vemos como é que eles estudavam. Daniel Douglas Home levitando, Eusápia Paladino, que era uma médium italiana, eles estudaram de todas as formas. Viram as mensagens, analisaram a eles, e aí, vendo os fenômenos, ele pôde dar nomes adequados à ciência. Não importa, o importante é que a ciência foi chamada a estudar o fato, estudar a espiritualidade, estudar algo a mais. E daí surge a parapsicologia na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Então, o Dr. Heine, o que ele faz? Ele usa de símbolos para testar a clarividência, para testar a telepatia, para testar a pré-cognição, ou seja, a premonição, vendo o futuro. Então ele vai estudar e vai basear-se em dados também quantitativos. Ele vai fazer análise de porcentagem. Uma pessoa normal, vamos acertar 30%. Um médium acerta 40%, 50%. Um médium muito bom, 60%. Ou um telepata, ou um sensitivo. É dessa forma que a ciência se propõe a avaliar os fenômenos espíritas. Quem trouxe à baila foi a doutrina espírita. Quem trouxe à baila foi o mundo espiritual. O fenômeno em si foi estudado na sequência e está sendo estudado para quê? Para desmascarar, para concluir se é verdadeiro. É isto. Esse é o papel da ciência. Então nós vemos aqui, depois no ano de 58, a psicobiofísica com o mesmo objetivo, de analisar os fatos que ocorrem no âmbito espiritual, no âmbito... Ele escrevendo em uma língua que ele não conhece. Ele escrevendo numa língua e mais, escrevendo numa língua e a letra semelhante à da pessoa enquanto viva, enquanto encarnada. A pessoa que escreve através do Chico é avaliada a escrita dele antes de desencarnar e após desencarnar, escrevendo através do Chico. A conclusão da ciência é a mesma pessoa. A conclusão da ciência, como é que alguém com 4º ano de grupo pode falar numa língua desconhecida? Pode escrever numa língua desconhecida? Então, é nesse contexto que a ciência é chamada a refutar. É nesse contexto que ela é chamada a avaliar. Como é que é possível escrever em inglês? À época ele não conhecia inglês, 1937, ele foi aprender inglês depois de 66. Ele não conhecia, escreveu de trás para frente. Falar inglês já é difícil para quem não sabe. De trás para frente escrever. Então, essa mediunidade que você pondo um espelho, você vai ver porque ela fica real. Então, é a psicografia especular. Como é que a ciência pode refutar? É essa a proposição. Por que a doutrina espírita quer mostrar a imortalidade? Que muda o contexto. Muda o contexto. Muda a visualização das pessoas a respeito da vida. Então, é nessa ideia, quadros que são feitos com 2 mãos simultâneas, com os pés, e tem uma veracidade, tem uma autenticidade com o autor que estava desencarnado, e quando ele era encarnado, aqui no caso, Vicente
como é que chama? Van Gogh, desculpa. Então nós temos Monet, nós temos vários que pintaram, Picasso, vários na equipe de vários médios mostrando essa ideia. Médios que escrevem agora música e tocam música, partituras. Então eu estou trazendo algumas ideias. Olha a materialização. O espírito se materializa, é fotografado, mas mais, é moldado em parafina quente. Pense bem se nós suportaríamos a parafina quente se fosse uma mão humana. Primeiro. Segundo, como é que você tira do molde? Você quebra o molde. É porque a mão se desmaterializa. Então, existe uma lógica aqui que não dá para refutar. A mão desmaterializou, porque você tira o molde, ele quebra. Na hora que você tirar, ele vai quebrar. Então, é importante que a gente entenda. O espírito materializado desenhou esta aquarela. Desenhou, deixou grafado. Outra coisa, o espírito se materializou e deixou a impressão digital dele. Era um inglês, de nome Walter. E aí foi confrontado e viu-se que era real. Não dá para nós imaginarmos que dá para ter duas impressões digitais. Então são ideias que a transcomunicação, que cada vez vai melhorar. Espíritos que se materializam através de computador, de televisão, de várias formas, que se comunicam de várias maneiras. E outra coisa, que o Dr. Heine chegou a essa conclusão, e na União Soviética a mesma coisa. O pensamento, ele não é físico. Se nós deixarmos a pessoa trancafiada numa gaiola de Faraday, ela continuará sendo hipnotizada, a telepatia chegará até ela vai emitir pensamentos telepáticos para fora e assim por diante. Olha o que o Dr. Heine falou. O pensamento não é físico, mas sim é extrafísico. Provém da mente que também é extrafísica. Então essa conclusão nos basta da parapsicologia. Mostra que nós temos um componente espiritual junto ao nosso corpo. Um componente extrafísico, que produz fenômenos extrafísicos. Então, é importante que isso fique claro. Algumas evidências de reencarnação, lembranças espontâneas, a pessoa lembra-se de uma vida em que ela teve, que morreu, por exemplo, na guerra. Isso é importante para que a ciência coloque em xeque o que a doutrina espírita traz. Refute o que a doutrina espírita traz, como postulado básico. Essas são as premissas básicas. Então, é isso que a ciência vai nos mostrando. Outra coisa, a regressão de memória, a pessoa é colocada no estado de hipnose, fala numa língua diferente, vai-se ao cartório e verifica-se que aquela personalidade existiu, tem aquelas características, viveu com aquele contexto, e ela relata toda uma história. Não é pura e simplesmente falar a esmo, é viver a cena, lembrar-se do nome, lembrar-se da atividade, lembrar-se de quem vivia com ela, os problemas que ela teve e assim por diante. Então, é dessa forma que são feitas pesquisas pelo Banerjee, que são feitas pelo Ian Stevens, a equipe dele ainda continua fazendo nos Estados Unidos. Sonhos recorrentes, a pessoa está lembrando de uma outra vida, sonhos não param, são sempre da mesma forma, eles são recorrentes, eles voltam, eles retornam, e ela tem aquela imagem como vívida, porque um trauma existiu nela. Ela tinha muitos filhos e ela teve que deixar os filhos em tenra idade, desencarnou doente, e aí ela renasce nos Estados Unidos, aqui ela desencarnou moça, deixando filhos, aqui ela reencarna nos Estados Unidos e lembra-se da vida dela aqui. E ela volta no local, reconhece os filhos que vivem ainda, que viviam ainda, e tem convívio com eles. Fala coisas pessoais. Então, de um sonho recorrente, ela verificou aquela realidade e virou um filme. Semelhanças físicas. O revolucionário Mará, a semelhança física com Carlos Lacerda. É o mesmo personagem. Uma personalidade dita mediunicamente, tem semelhanças. Tem ideias. Aqui nós vemos Luciano dos Anjos, foi feita a regressão de memória dele por Hermínio Miranda e viu-se que ele era o Camille Desmolians. É a mesma escrita, depois foi analisada. A mesma escrita e foi feita por peritos. Então são provas da reencarnação. Então o que nós estamos querendo dizer?
A ciência deixará de ser exclusivamente materialista, irá se inteirar do elemento espiritual e a religião cessará de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Existirá essa associação, esta aliança, para que nós, enquanto seres humanos, tenhamos a resposta às nossas necessidades, tanto espirituais como materiais. E que Deus nos ampare a todos.